Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Estamos em agosto e este mês vamos revisitar alguns dos melhores momentos do podcast ao longo do último ano. Como sempre, esperamos que estes sejam momentos para ouvir, refletir e partilhar. Se já ouviste aquilo que vai passar já a seguir, aproveita para relembrar. Se ainda não ouviste, aproveita para te inspirar. Aí vamos nós. Quando nós falamos dos sentimentos que temos uns pelos outros, não achas que às vezes essa pergunta é quase perguntar, ok, quais são os teus sentimentos mais comuns quais são os que aparecem mais vezes ou quais são os mais frequentes, não é? Uhum. Mas se olhares bem, aqui, não é? Eu posso te dizer que tu és muito bom a ajudar-me a preencher a minha necessidade de amor, Ok. não é? Portanto, a forma como tu contribuis para a satisfação dessa necessidade faz-me sentir, isto que tu estava a dizer, feliz, segura, deslumbrada, em momentos diferentes, não é? Sim. Em momentos diferentes. Eu acho que o amor, obviamente, para mim é também uma emoção que eu consigo identificar, acho eu, quando é. O Marshall até fala das sensações físicas, da sensação do amor, né? That bubbly feeling, aquela sensação no peito, no corpo, de sinto que sorrio, hum, mas nem sempre é isso que eu sinto, Ok. não é? A verdade é que eu não sinto. Se estiveres chateada comigo Não ou com sinto. uma pessoa por quem normalmente sentes amor, não é isso que tu sentes naquele momento. Que eu sinto. No entanto, Hum. continuas a ser muito bom a preencher a minha necessidade de amor, Uhum. não é? Portanto, o que é que é? Eu acho que é mesmo interessante refletir sobre isto, porque ajuda-nos também a partilhar e a percebermos muito melhor o que realmente está vivo em nós e também percebemos quais são as estratégias de preenchimento da necessidade do amor que nos realmente fazem sentir amados. Porque há uma certa obsessão com esse sentimento, não é? Exato. Há uma obsessão, não é? Aquela grande pergunta, não é? Tu amas-me? Ou perguntar a alguém, mas tu amas essa pessoa? Não é? É assim uma grande pergunta. E nós vemos muitas vezes nas séries, nos filmes, não é? Alguém está a dizer, comecei a sair com esta pessoa, ou conheci uma pessoa, e depois, pá, ele disse que me ama, mas eu não sei muito bem o que dizer, eu não tenho a certeza se o amo. Achas que às vezes esta dificuldade vem do facto de estarmos em busca de uma coisa que de facto não existe, que é deste sentimento que é imutável, que é às vezes a ideia de se eu amasse esta pessoa, eu deveria estar a sentir amor o tempo todo quando estou a pensar nela ou quando estou com ela. E não é isso que eu sinto, às vezes sinto outras coisas. Achas que achas que há aqui tipo uma espécie de um mal-entendido acerca do amor e que é desse mal-entendido que o Rosenberg está a falar? Pois, talvez. Eu acho que há uma romantização da emoção amor Ok. e que falamos pouco, generalizando, sobre a necessidade de amor. Até na minha área assim, da parentalidade, se calhar até fala-se mais nisso. Não diretamente, falamos mais na necessidade de conexão, talvez, e de segurança, mas quando eu penso nisso, acho mesmo que é-nos útil falar sobre amor como uma necessidade e não apenas como uma emoção. Para mim, alarga-me aqui as possibilidades e ajuda-me também como eu estava a dizer há bocado, a perceber melhor o meu próprio funcionamento, não é? E consigo avaliar melhor. E outra coisa que eu consigo fazer quando me ligo ao amor como uma necessidade é de te fazer pedidos muito mais claros, não é? Pedidos muito mais claros, convites muito mais claros em relação à forma como tu me podes ajudar a preencher a minha necessidade de amor. Sim, estou aqui a pensar que isto provavelmente é mesmo um grande mal-entendido. Porque, portanto, eu tenho a necessidade de ser amado.
E se eu for muito prático em relação a esta necessidade, não é? Eu posso dizer o que é que tem que acontecer, o que é que esta pessoa tem que fazer, o que é que esta pessoa tem que dizer, como é que esta pessoa tem que se expressar para que eu me possa sentir amado. Não é? E aqui até entram em ação as linguagens do amor, que nós falamos várias vezes, e outras coisas. Não é? Mas aí uma coisa prática, não é? Eu posso dizer assim, olha, eu para me sentir amado, esta pessoa tem que cumprir os acordes que tem comigo. Ou esta pessoa tem que me mostrar em determinadas situações que pensou em mim antes de pensar noutras pessoas. Whatever. Portanto, mas transforma-se numa coisa prática, não é? E que eu posso comunicar. Posso dizer, olha, para eu me sentir amado eu preciso disto. Sim. Enquanto que se eu tiver com o tal... Posso apresentar a minha necessidade de amor como um presente e não como cocó, como temos falado aí antes. Sim, só que se este mal-entendido estiver instalado, eu posso confundir de facto as coisas ao ponto de dizer, para eu me sentir amado, a outra pessoa tem que sentir amor por mim o tempo todo, não é? E é por isso que eu acho que, e tu também te lembras, provavelmente, de situações dessas, em que, por exemplo, alguém pode ter levado uma facada emocional de, num determinado momento, ter perguntado ao seu parceiro ou parceira romântica, não é? Tu amas-me? E a pessoa dizer, pá, agora não. E de repente ser assim, então, porque aquela ideia romantizada, então acabou. Eu não posso estar com alguém que nem que seja às vezes não sente amor por mim, não é? Porque isso quer dizer que a pessoa não me ama. Se a pessoa me amasse, sentia amor o tempo todo. Não, e se a pessoa me amasse, faria isto e aquilo. Não é? Muitas vezes associamos a sensação do amor do outro no comportamento. Ok. Não é? E não percebemos que o comportamento, não percebemos... Tem a ver com a nossa necessidade. Tem a ver com a necessidade. Com a nossa necessidade. Que a necessidade pode não ser de amor naquele momento. Sim. Sabes que eu imagino que algumas pessoas que nos estão a ouvir neste momento podem estar com aquela sensação de, pá, isto talvez seja mesmo um mal-entendido, mas é um mal-entendido gigante. Porque é um mal-entendido que torna algumas relações inviáveis, sendo que não era necessário que elas se tivessem tornado inviáveis. Certo. Não é? Mas, olha, eu penso, por exemplo, nós neste mês de fevereiro, não é? Estamos a celebrar 25 anos que nos conhecemos. Certo. Bem, e durante estes 25 anos houve muitos momentos, não é, em que se trocássemos a tal pergunta, tu amas-me agora? A resposta tanto de um lado como do outro seria não, não é? Seria, sim, neste momento não. Neste momento não. Neste momento não é essa a emoção mais presente e mais forte. Sim, não é essa a emoção. E até a emoção mais forte, às vezes até pode ser uma coisa que também iria, ok, não é amor, mas é amizade, é satisfação, é diversão, podia ser tantas coisas diferentes, mas também pode ser, não, neste momento é raiva, é aborrecimento, é desilusão, não é? Pode ser tantas coisas diferentes. Mas se nós acharmos que, então isso quer dizer que esta pessoa não me ama realmente, porque se me amasse, estava a sentir amor o tempo todo. O tempo todo. É praticamente impossível, não é? Eu acho que se formos mesmo... Eu acho que tu podes dizer que é impossível. Eu acho que, imagino que algumas pessoas dirão, não, mas ok... Está sempre ali latente. Está sempre. E eu posso estar chateado com a pessoa, mas se eu realmente pensar nela, no que ela me faz sentir, não sei o quê. Ok, mas isso já é... É o momento seguinte. Isso já é o momento seguinte, exato. Isso já é o momento seguinte. Exatamente. E acho que o que nos faz... Estava a pensar nisso, não é? Nós temos uma relação que a maior parte das pessoas consideram uma relação longa, já, é? Estamos há 25 anos juntos. Acho que longa é a partir de 50, Mia. É? Okay. Estamos assim, numa relação de tempo, de duração média. Sim. E estava a pensar, o que é que nos manteve juntos? A emoção, amor ou a satisfação da necessidade de amor que nós conseguimos fazer um ao outro, ajudar um ao outro. Nunca pensei nisso. Grande reflexão. A minha resposta é que tu és uma boa estratégia para mim, no fundo. Porque nós às vezes vemos, e acho que muita gente que nos está a ouvir tem as suas próprias histórias à volta do amor, claro, e à volta dos mal-entendidos no amor e nas relações.
E nós às vezes vemos, por exemplo, duas pessoas que tiveram uma relação amorosa e onde as pessoas sentiam e expressavam amor, e depois elas chegaram a um ponto em que não, a relação não é viável, não dá para continuar a relação. Mas ambas as pessoas continuam a dizer eu sinto amor pelo outro quando penso nele, não é? Então, o que é que isto quer dizer? O que é que pode querer dizer? Pode querer dizer que, embora o sentimento de amor esteja lá, e até com alguma regularidade, não basta sempre, mas está com regularidade, só que não houve uma capacidade mútua de satisfazer a necessidade de amor da outra pessoa. Não é? Exato. E talvez seja também porque não somos muito treinados a fazer os nossos pedidos a outros nesse sentido. Sim. Um relacionamento pode ser muito bom, saudável, feliz. E curto. E curto. Curto, entre aspas, não é? Porque o que é curto, não sei. Pode ser de um dia, sim, ou de umas horas. Exato. Há relacionamentos espetaculares de umas horas. Sim. Né? E acho que podemos distinguir essas duas coisas, porque nós, pelo menos, apesar de nós estarmos aqui num relacionamento, agora quando falaste de 25 anos, eu pensei, 25 anos ou um quarto de século. Certo. Apesar de estarmos num relacionamento que pode ser considerado longo, sim. Mas também é longo comparado com quem, não é? É longo comparado com quem, não é? Mas apesar de ser um relacionamento longo, acho que quando alguém me pergunta sobre o nosso relacionamento, a primeira coisa de que eu me lembro não é que deve ser muito bom porque já existe há 25 certo. anos. Não é? Mas então, queres ouvir aqui Claro. os meus primeiros 5 cents? Sim. Sim. Que é que um relacionamento feliz é um relacionamento que também contém conflito, que também contém infelicidade, que também contém lágrimas, palavras feias, sangue, suor e lágrimas. Eu estava também a pensar nisso porque há bocado eu estava super irritada contigo. Porque é tarde, porque estou cansada, por várias razões. E tu estavas, apesar de também estás cansada, eu sei disso, mas estavas-me a oferecer espaço para a minha irritação, tipo, não entraste com a tua irritação. Foi noutra altura, hoje também, né? Mas estavas ali comigo, no fundo empatizaste comigo e a minha irritação. Quer dizer que ela passou e agora até me sinto bem disposta, não é? Mas não, e até podem acontecer assim vários dias seguidos haver irritação e uma coisa que eu tenho muita certeza após destes anos juntos é que isso não define a nossa relação, não é? Fala de momentos específicos, de necessidades não nutridas em certos momentos, não é uma definição da nossa relação. Faz parte também de algo muito maior na nossa relação. Tu agora falaste de irritação e eu lembrei-me que nós há 2 episódios falamos sobre o burnout. Sim. Lembras-te dos fatores do burnout? Era a irritação, a tristeza e a exaustão. Exato. Sim. Agora estava a pensar, será que nós no fundo, quando ficamos fartos de um relacionamento... Estamos em burnout relacional, que é estou triste, estou exausto e estou irritado. São sinais, não é? Sinais. Claro que aqui quando nós falamos de irritação no burnout, acho que é como a irritação nos relacionamentos, que uma coisa é tu estares irritada durante um período de tempo, durante 10 minutos, ou 1 hora, ou meia hora, e ser sobre uma coisa em específico, que é diferente tu estás irritada com a outra pessoa permanentemente. E também a diferença entre haver espaço para irritação ou só haver julgamentos em relação à irritação, não é? Porque só houver julgamentos e nenhum tipo de empatia ou reconhecimento da origem dessa irritação, ela tende a crescer, não é? Mas se houver um espaço para isso também, não é? Se tu não ficas com medo quando eu fico irritada contigo, não pões... não é? Não ficas com medo que eu vou sair pela porta fora ou mandar-te para... Fazer a mala. Não é? Fazer a mala. Não existe isso. Há esse espaço também para essas emoções que são desafiantes, difíceis. E acho que não tens, nem eu tenho, a expectativa de que isso não vai surgir. Não é? Sim. Eu acho que a tua entrada aqui, eu acho que foi mesmo adequada. Esta ideia que tu propuseste, ela é mesmo adequada, porque
eu ouço muitas vezes pessoas a dizerem eu já sei que mesmo as pessoas têm um relacionamento espetacular, eu já sei que elas às vezes se chateiam, eu já sei que elas às vezes também se irritam. Que é a mesma coisa que tu ouves na parentalidade, que alguém diz assim, ok, eu já sei que aquelas mães espetaculares e aqueles pais espetaculares, eu já sei que eles uma vez ou outra também se passam, eu já sei. Só que eu acho que mesmo quando as pessoas fazem essa afirmação, continuam a ter uma ideia meio romantizada, que é muito de vez em quando isto acontece. E quando acontece, há de ser sempre assim, não sei, um bocadinho mais, deve ser um bocadinho mais espetacular, assim, é sempre, está irritada, mas ao mesmo tempo tem estes recursos todos, ou surge ali um desafio na relação, mas logo a seguir fazem as pazes e é tudo espetacular E não se deitam não chateados. se tentam chatear, sim. E acho que aquilo que tu disseste é capaz de ser assim um ponto essencial, que é nós não temos a oportunidade de contactar assim de forma íntima, assim com tantos relacionamentos. Quando estamos a crescer, nós normalmente, se crescemos numa casa onde os nossos pais estão juntos ou onde há adultos que têm relações amorosas, nós conseguimos observar isso um bocadinho mais lá de dentro. E depois, conforme vamos crescendo, alguns dos nossos amigos abrem-se connosco, ou passamos tempo, às vezes, temos uns amigos que são mais próximos, uns casais mais próximos, e vemos também um bocadinho da interação deles mais íntima, não é? Não ficamos só com aquela fachada social de quando está muita gente e temos um comportamento um bocadinho alterado. Mas ainda assim, são poucos relacionamentos, não é? Depois, hoje em dia, começamos a ver os relacionamentos nos reality shows, que continua a ser um relacionamento real, não é? Que estás ali a assistir. Só que ainda assim são poucos e nem sempre temos acesso direto a relacionamentos que nós achemos assim, olha, este relacionamento é mesmo fixe. E então, como não temos, acabamos por identificar algumas pessoas, casais que conhecemos, não sei, às vezes casais que conhecemos só dos mídia, ou casais que conhecemos assim superficialmente, conhecemos às vezes no nosso meio profissional, ou uns amigos que nos parecem ter um relacionamento espetacular, mas nós de facto não assistimos ao relacionamento na intimidade, quando as pessoas estão sozinhas, ou quando estão só com os filhos. E então eu acho que nós depois podemos ter uma real dificuldade em acreditar que estas pessoas se chateiam mesmo como nós nos chateamos, que ficam mesmo irritadas como nós ficamos. E então comparamos o nosso relacionamento com estes relacionamentos meio de fantasia que são assim espetaculares. Só vemos algumas partes Só vemos umas partes, não é? Isso às vezes faz com que fiquemos surpreendidos com algumas separações. Sim, por exemplo. Ai, pareciam tão felizes. Claro, pareciam no Instagram. Sim. Sim. Eu às vezes olha que nós falamos tanto sobre relacionamentos, não é? Temos um podcast onde discutimos muitas vezes, falamos sobre relacionamentos. Fazemos acompanhamento com tantas pessoas que têm enormes desafios nos relacionamentos, não é? E também vamos conhecendo assim mais de perto algumas pessoas que antes, à distância, têm um relacionamento espetacular, até é uma figura pública, e depois tu ficas a conhecer a pessoa e ela até se abre e montes de desafios. E mesmo assim, eu às vezes estou a ver um Instagram e digo assim, esses tipos estão aí a férias não sei onde, não sei o quê, olha, estão com as crianças, olha que bonitos com as crianças ali no meio da lama a chafurdar. Mas não sei, eu vi uma coisa muito... é muito giro agora este fim de semana, por causa de uma separação, e quando se falou disso, disseram assim, mas eles não foram às Maldivas há pouco tempo juntos? Pois, foram e tinham as suas razões, mas achei foi engraçado isso, foram às Maldivas e agora já não estão juntas. Mas sim, eu concordo contigo, as expectativas que temos em relação ao que é possível num relacionamento, ou em relação a uma pessoa em particular também. Outra coisa que acredito que são dois tipos de expectativas, ou três, se calhar até, se for supondo que o relacionamento é a dois, temos expectativas em relação ao relacionamento em si, expectativas em relação ao outro e expectativas também em relação a nós e aquilo que nós conseguimos entregar no relacionamento e a forma como conseguimos estar no relacionamento. E a forma como nos sentimos, não é? Sim. Se calhar essa terceira, em relação a nós, é mais aqueles que pensam mais e refletem mais sobre o seu desenvolvimento pessoal.
não é? Também têm, e já aprenderam muito, portanto têm expectativas em relação a como deveriam reagir em certas situações, os desafios que deviam saber superar sozinhos e por aí fora, não é? Mas essa é uma grande carga de expectativas, muitas vezes. Até porque quando falamos de um relacionamento amoroso, há aqui algumas coisas que são mesmo difíceis de definir de forma objetiva, não é? Porque imagina que estás no domínio profissional e tu dizes assim, olha, vou pegar numa folha de papel e escrever aqui quais são as condições para, imagina que vais trabalhar por conta de outra, vais trabalhar para uma empresa, quais são as condições que têm que estar reunidas para eu aceitar o emprego nessa para eu relação. aceitar e para eu querer continuar. Olha, tenho de ganhar X euros por mês, por exemplo, é uma condição. Tu todos os meses chegas, olhas para Ganhei ou não. para o teu recibo salarial e dizes, ou ganhei ou não ganhei, não é? Há coisas que são um bocadinho mais fáceis de medir. E mesmo aí, às vezes, há algumas coisas mais no domínio das relações, lá está, que são difíceis de medir. Mas nas relações amorosas, não é? Até a própria... Tu sabes que às vezes quando tu perguntas a alguém, olha, diz mesmo, tu amas a outra pessoa, e às vezes é muito legítimo as pessoas dizerem, eu não sei porque, o que é isso de amar? Ok, quando a pessoa não está, eu tenho saudades dela, e quando me acontece alguma coisa é a primeira pessoa a quem eu quero ligar, e dou por mim a pensar muitas vezes na outra pessoa durante o meu dia. Ok, mas é esta a checklist para eu saber que amo a outra pessoa? Sim. Não é? Até isto às vezes é Sim, difícil. mas eu noto também que há quem questione muito isso do tipo de amor, porque também temos essa ideia específica sobre o que é estar apaixonado e o tipo de amor que estamos a sentir. E quem acaba por perceber que não, mas nós somos muito bons amigos, já não nos amamos daquela forma, e esse que aí nesse momento também é outra a expectativa de que vamos sentir borboletas no peito ou barriga, ou sei lá onde sentimos as borboletas, sempre e a toda hora, essa expectativa também acho que faz com que alguns relacionamentos não sejam mais duradouros, não é? Sendo que também há a expectativa oposta, que eu acho que até hoje em dia é a expectativa que eu mais vezes vejo ser formulada, que é, ok, nós agora estamos muito apaixonados, mas eu sei que isto não vai continuar assim. O que também é uma expectativa talvez. em si. Sim. Custa-me um bocado essa comparação com bullying, e é uma preocupação que eu, enquanto mãe, obviamente tenho, porque eu acho que o bullying hoje em dia ainda é pior do que aquele que nós tínhamos na nossa altura, até porque pode ser muito amplificado, não é? Pode acontecer na internet, quando eles são um bocadinho mais velhos, e portanto é um tema que me preocupa e não me revejo nada nessa crítica. Eu aceito as outras críticas todas, não ter graça, etc. Mas de fazer bullying, não me vejo nesse papel, e é uma coisa que me chama a atenção, e ao mínimo sinal que eu sinta de que os meus filhos possam estar a participar numa coisa desse género, seja como vítimas, seja como pessoas que praticam isso e que exercem essa violência sobre os outros, eu tento mesmo que isso não aconteça, porque acho que, por mais insignificante que nos possa parecer, podem depois ficar marcas para o futuro que são absolutamente escusadas e desnecessárias, e sobretudo acho que eles cada vez mais novos começam a ser, tu vais ter essa experiência muito mais do que eu, que só tenho um exemplo dos meus 2 filhos, mas começam mais novos a estar expostos a essas coisas, e é um bocadinho preocupante, e acho que todos como pais temos que tentar evitar de alguma forma. Há assim uma coisa que humor e parentalidade têm em comum, acho eu, que se fala muito de limites. Na parentalidade as pessoas gostam muito de dizer que as crianças precisam de limites, e no humor há pessoas que alegam que o humor é uma coisa que eu ouço muitas vezes, não é? Quando há críticas em relação ao teu humor ou de qualquer humorista, não, o humor tem limites, não é? Mas na realidade não tem, não é? Quem tem limites sou eu, que decido ouvir aquele humor ou não. Ou o que é que tu pensas sobre isso? Eu acho, essa é sempre a pergunta que mais vezes fazem aos humoristas, quais são os limites do humor, e porque não tinha pensado nessa semelhança com a parentalidade, mas de facto existe, e eu acho que é isso, o limite é de cada indivíduo. Seria perigosíssimo nós impormos um limite, haver aqui uma entidade que vai definir nós já tivemos isso em Portugal, não é? Que era a censura, e não era uma solução muito boa, parece-me, não é? Porque haver aqui uma entidade externa que define os limites, e nunca ninguém ia estar satisfeito, porque para mim pode ser uma coisa completamente indigna fazerem piadas com o Futebol Clube do Porto, porque é o meu clube, e para outra pessoa será com o Benfica, para outro será com Deus, para outro será com o Primeiro-Ministro, ou seja,
íamos ter tantos limites que a conclusão seria que não dá para fazer humor, a partir de hoje só se pode falar a sério. E portanto eu acho que esta solução que nós temos é melhor, que é cada um ter o seu limite. Eu, enquanto pessoa que faz humor, tenho o meu limite, há coisas às quais não acho graça e por isso eu não vou fazer piadas sobre elas. Não quer dizer que um humorista ao meu lado não possa fazer, eu simplesmente não lhe acho graça, mas acho que ele está no direito de fazer, não é? Se calhar coisas com grandes desgraças, imagina, houve durante muito tempo muitas piadas com a Média, não é? Aquela criança que desapareceu em Portugal. Nunca consegui achar graça, não tem a ver com a piada ser bem ou mal feita. Para mim é um tema que é tão horrível, não é? Que me puxa logo para um sítio tão negro, não é? Que é um pai perder um filho, desaparecer, seja o que for, que depois tenho dificuldade em rir. Assumo que é um limite meu. Não quero proibir piadas sobre aquilo, o meu limite não vou rir daquilo, nem vou fazer essas piadas, mas acho que é melhor assim, ou seja, elas todas podem existir e depois tanto a pessoa que faz as piadas define o seu limite até onde é que vai, como quem recebe, não é? Escolhe, olha, eu não me identifico muito com o humor desta pessoa e portanto o meu limite está aqui um bocadinho mais atrás ou mais à frente e portanto eu desta pessoa não vou ouvir nada e vou procurar um humorista que esteja mais em linha com o meu pensamento, como nós fazemos com a música. Eu ouço músicas das quais gosto, não é? Se há outras que a mim já me soam só ruído, não vou ouvir, mas não tenho depois a pretensão de proibir essa música, ou que os outros não ouçam, ou tem que haver um limite. Músicas com mais de X ruído não podem existir, e portanto acho estranho que só haja na disciplina específica do humor essa discussão, porque não se discute os limites da pintura, não é? Nem da música, nem da filosofia, ainda bem, mas pelos vistos discutem-se os da parentalidade. Eu não estava a par. Nunca disseram isso. Joana, os teus meninos precisam de mais limites. Exato, é verdade. E lá está, o limite de cada família será diferente, não é? As regras são diferentes, etc. É isso, não é? Os meus limites como mãe também mudam de dia para dia. Uns dias são mais rígidos do que outros, não é? Voltando ao teu exemplo, eu acho que tanto num caso como no outro se pode aplicar o limite da lei. Obviamente, há coisas que um pai não pode agredir um filho porque isso é proibido por lei. Da mesma maneira que um humorista, se fizer às vezes somos processados, não é? Muitas vezes. E às vezes as pessoas acusam-nos de difamação. Se isso alguma vez ficar provado, obviamente és culpado. Só que na maioria das vezes essa difamação não existe. Estás só a brincar, não estás a falar a sério e portanto és defendido por isso. Mas acho que em ambos o limite é o que está definido na lei. Bom, Joana, passamos aqui por imensos temas. Muitas das coisas que eu e a Mia tínhamos conversado e que tínhamos vontade de conversar contigo, acho que tocamos nelas. Acho que ficou aqui espaço claro para mais conversa e aprender mais contigo. Acho que chegamos ao ponto de fazer a última pergunta que nós fazemos a todas as pessoas que vêm ao nosso podcast. E a última pergunta é: o que é para ti uma vida mágica? Mas antes de enquanto pensas na resposta, deixa-me só dizer, porque quando nós lançamos este podcast e começamos a utilizar esta ideia da vida mágica, nós próprios tínhamos receio que isto fosse assim muito fluffy, sabes? A vida mágica. E nós, então, desde essa altura, nós definimos que a vida mágica acontece quando nós conseguimos lidar com a vida tal como ela é. É que é assim, é uma definição muito abstrata, mas é aquela que nós procuramos viver no nosso dia-a-dia. Dito isto, o que é para ti uma vida mágica? Quando é que tu olhas para a tua vida e dizes, isto está a ser mágico? Eu acho que tenho esta sorte, considero assim uma sorte, de poder fazer uma coisa que eu gosto, porque eu acho que há muita gente que tem profissões das quais não gosta e provavelmente vai ter mesmo que as ter, porque de repente, se calhar era impossível, é uma coisa utópica essa ideia de todos podemos fazer aquilo que adoramos, provavelmente não dá. Mas portanto eu tento aproveitar esta sorte de, olha, calhou, não é? Poder fazer uma coisa da qual gosto muito, porque podia, por exemplo, gostar muito de escrever e de fazer humor e não ter essa oportunidade de haver alguém que me pagasse para eu fazer isso e eu poder pagar as minhas contas também. E, portanto, eu considero isso, no vosso conceito de vida mágica, é ter uma vida absolutamente mágica. Todos os dias acordo, apesar de ser muito cedo, acordo com vontade. Isto não quer dizer que vá todos os dias radiante por serem 6 da manhã, não tenho esse positivo exagerado. Há dias em que custa, no inverno custa mais que no verão, mas depois chegando lá, passam-se ali 3 horas que eu acho que batem certo com essa vossa definição de magia, porque são 3 horas em que estou com 2 pessoas de quem eu gosto muito, estamos a divertir-nos e aquilo ao mesmo tempo é uma profissão. E isso é ótimo, como eu acredito que se passa convosco, que estão aqui, estão a trabalhar, mas não se sentem que estão em esforço ou estão a fazer uma coisa que não gostariam de fazer se definissem o que é a vossa vida. Vocês decidiram que querem fazer isto. Eu também decidi que quero fazer aquilo.
e portanto eu considero-me bastante sortuda nesse aspecto. E quando há estas ocasiões de fazer, por exemplo, os espetáculos e perceber que, olha, eu tive esta ideia, é um bocado aquela coisa de ver uma ideia concretizada, não é? Tive esta ideia um dia, estava a andar de carro, provavelmente, que é quando me surgem assim mais ideias. Vou fazer aqui um espetáculo, na altura até era a propósito das Cristina Talks, não é? Eu vou aqui pegar no esquema base da Cristina Talks, ter oradores, etc. e vou fazer isto ao contrário. E de passar de meses e meses dessa ideia até ela de repente estar a acontecer num palco é uma coisa que para mim é muito entusiasmante, e um momento em que vejo que as pessoas efetivamente riem, por um lado é um alívio e por outro um contentamento. São momentos destes que eu penso assim, olha, vale a pena, está a ser divertido e não tenho nenhuma razão de queixa, e portanto diria que é esta a minha resposta. Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te.